Tempestades severas, a gente sabe, têm um poder imenso. Mas algumas delas são, bem, mais organizadas, mais destrutivas. Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta super elegante que os meteorologistas usam para ler o DNA, o código genético de uma super tempestade, a odógrafa. O que é que faz uma tempestade comum virar uma supercélula? Aquela coisa giratória que dura horas. Olha, não é só umidade ou calor, tem um ingrediente meio secreto na atmosfera. E essa análise vai mostrar exatamente como a gente consegue visualizar isso. E olha, a entender esse ingrediente é fundamental. Supercélulas, mesmo sendo raras, são de longe as mais perigosas. Pensa nelas como as fábricas dos tornados mais violentos do granizo gigante. Por isso, conseguir prever o potencial delas é uma missão crítica. Tudo, absolutamente tudo, começa com o vento. Mas não o vento que a gente sente aqui no chão. Para entender uma supercélula, a gente precisa mapear como o vento muda tanto de velocidade quanto de direção conforme subimos na atmosfera. E isso é um baita desafio de visualização. Se a gente pegar um gráfico de vento padrão, tipo esse da esquerda, ele até mostra a direção, mas fica bem difícil de sacar a velocidade junto. Já a odografa, à direita, ela resolve isso de um jeito genial. Ela combina velocidade e direção numa linha só, transformando um monte de dados complexos numa forma simples e intuitiva. Então, o ponto central é esse aqui. A odógrafa é, na essência, um mapa do cisalhamento do vento. E o que é cisalhamento? É simplesmente a mudança do vento com a altura. Ao conectar as pontinhas dos vetores de vento, a gente tem uma forma. E essa forma conta uma história. E claro, a melhor maneira de entender uma ferramenta é construindo uma do zero. Essa é a parte central da nossa análise de hoje. Vamos ver o passo a passo de como os meteorologistas transformam dados brutos de vento nessa forma preditiva superpoderosa. Tudo começa aqui com os dados brutos. Um balão meteorológico sobe e vai medindo a direção e a velocidade do vento em diferentes altitudes. Essa tabela simples é a nossa matéria-prima. Parece só uma lista de números, né? Mas o segredo está no jeito que a gente organiza isso. Para dar sentido a esses números, a gente usa uma coisa chamada vetor de vento. Pensa neles como se fossem flechas. O comprimento da flecha é a velocidade. Quanto mais longa, mais forte o vento. E a direção para onde a flecha aponta é a direção do vento. Simples assim. Cada linha daquela tabela vira uma flecha. Ok, vamos montar, são 4 passos bem simples. Primeiro, a gente pega uma grade de coordenadas. Segundo, desenhamos cada uma das nossas flechas de vento, todas começando lá no centro. Terceiro, e isso é crucial, a gente marca a pontinha de cada flecha com a altitude dela. E quarto, o gran finale, a gente conecta as pontas da mais baixa para a mais alta. E pronto. Essa linha que a gente acabou de desenhar, essa é a odógrafa. Nós transformamos uma tabela de números numa assinatura visual da atmosfera. É quase como um mapa do DNA dela. E essa forma, acredite, contém o segredo para prever como a tempestade vai se comportar. Bom, agora que a ferramenta está construída, vamos aprender a usar. O formato da odógrafa não é aleatório de jeito nenhum. Ele tem um significado muito profundo. Vamos descobrir o que essa linha que a gente acabou de criar nos diz sobre o tempo que vem por aí. Então, a grande pergunta é, o que essa linha curvada quer dizer? O que a gente está vendo de verdade? A resposta está na geometria do cisalhamento do vento. E é exatamente isso que vai determinar se uma tempestade vai se organizar e ficar perigosa ou não. Se a linha que a gente conectou for mais ou menos reta, isso indica um ambiente onde as tempestades tendem a se dividir em duas. Uma parte vai para a direita do vento médio e gira no sentido horário, enquanto a outra vai para a esquerda e gira no anti-horário. Nenhuma das duas é especialmente favorecida. Mas, quando a odógrafa faz uma curva, a história muda completamente. Uma curva no sentido horário, tipo essa que a gente construiu, é o tal do ingrediente secreto. Ela cria um ambiente que favorece e muito a tempestade que se move para a direita. É a condição perfeita para uma supercélula clássica, daquelas com potencial para tornado. Mas por que essa curva acontece? Geralmente é uma combinação. Um vento bem rápido perto da superfície e ventos que vão mudando de direção com a altura. Isso cria uma espécie de rolo de ar na horizontal. Aí uma tempestade de informação pode pegar esse rolo e inclinar ele para a vertical, basicamente alimentando o seu motor giratório. Agora vamos para a aplicação prática. Como é que os meteorologistas usam esse conhecimento para emitir alertas e salvar vidas? Bom, eles transformam essa forma num número. Esse número se chama helicidade. Pensa nele como uma medida do potencial de rotação que está ali, disponível para a tempestade. Quanto maior for a curva da odógrafa na camada de ar que alimenta a tempestade, maior vai ser o valor da helicidade.
E este gráfico nos dá os valores de referência. Valores de helicidade entre 150 e 299, potencial para mesociclones fracos. Entre 300 e 449, o potencial já é para mesociclones fortes. E acima de 450, o alerta fica ligado para o potencial de mesociclones violentos, que são frequentemente associados a tornados mais significativos. No fim das contas, é tudo sobre isso. Como disse o autor do estudo que a gente usou como fonte, Charles Doswell, a odógrafa não é uma bola de cristal, mas sim uma ferramenta de antecipação. Ela permite que os meteorologistas reconheçam o potencial de perigo horas antes da primeira nuvem de tempestade sequer se formar. A odógrafa nos mostra que, por trás de um evento aparentemente caótico como uma tempestade, existe uma estrutura, uma ordem que a gente pode mapear e entender. E isso nos deixa com uma pergunta: que outros padrões invisíveis estão aí ao nosso redor, só esperando a ferramenta certa para serem revelados?